No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida cidade de Nova Aurora, o respeitável e benévolo senhor Antônio Ferreira da Silva. A notícia veio com pesar e ainda um sentimento de inexpressível gratidão, pois Antônio foi mais do que apenas um cidadão. Foi um exemplo a ser seguido, um fogo vivo para muitas pessoas e uma luz que brilhou na vida de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Nascido em 1953, na pequena vila de Vale Verde, no interior mineiro, Antônio cresceu rodeado da natureza e do amor dos seus pais, humildes agricultores que ensinaram a ele o valor do trabalho e a importância de cuidar da terra. Ainda criança, descobriu seu grande amor por plantas e, assim, decidiu-se por estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Dedicado à ciência e às relações humanas, Antônio graduou-se com louvor em 1975, aos 22 anos, começando uma carreira que duraria mais de meio século. _start iria _start assista. No ano seguinte, começou a trabalhar no Instituto de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, onde passou 20 anos desenvolvendo pesquisa pioneira na área de agronomia. Em 1995, recebeu o prestigioso Prêmio Jabuti em Ciência pela sua descoberta revolucionária em relação às propriedades do solo brasileiro e suas implicações na produção agrícola. Em 1996, decidiu-se por assumir o desafio de levar seu conhecimento aos campos mais distantes do país e tornou-se diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Durante suas 4 gestões, Antônio transformou o Instituto em um símbolo de progresso agrícola e desenvolvimento rural. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Era seu maior orgulho ter sido professor da Universidade Federal de Viçosa, onde fundou o Centro de Estudos Agrários e Socioambientais, CEAS. A instituição, que hoje é um referencial na área de pesquisa brasileira, é testemunho do legado de Antônio. Era conhecido por sua forte personalidade e seu carisma contagiante. Quando não estava em seu escritório ou nos campos, era comum encontrar Antônio em seu quintal, cortando lenha ou cuidando das suas plantas raras. Era também um apaixonado pela arte da cozinha e muitas vezes, depois do trabalho, passava horas na sua cozinha, criando novos sabores e revisitando receitas tradicionais. Mas além disso, Antônio era um pai adorado e marido leal. Sua vida pessoal foi marcada por uma tragédia em 2015, com o falecimento de sua esposa, Maria das Graças. Mas ele nunca se desestimulou e continuou dedicando-se às suas paixões, à natureza e à ciência. Muitos lembram Antônio como um verdadeiro pai espiritual. Ele sempre temia por seus alunos, protegeu os que precisavam e incentivou todos a crescer. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Cultura e o jornal Correio do Estado publicou uma matéria de sua vida que se tornou uma lembrança para quem tiver o privilégio de lhe conhecer. Mas, acima de tudo, ele era um exemplo a ser seguido. Ele ensinou que o trabalho é amor e que mesmo após anos de dedicação, a paixão por um objetivo pode continuar viva. Seu legado será lembrado com carinho e respeito, como um fogo vivo na vida da comunidade brasileira. E quando alguém passa pela rua que lhe deve o nome, Rua Antônio Ferreira, ele terá apenas que fechar os olhos para ouvir-se dizer: "Você foi um homem verdadeiramente especial." Elza Maria de Souza, nascida em 1950 na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, onde seus avós maternos foram alguns dos primeiros moradores da região, faleceu ontem, depois de viver uma vida intensa e cheia de amor. Filha mais velha de Antônio e Maria dos Anjos, cresceu entre os campos da fazenda familiar e a biblioteca paterna, onde aprendeu a amar as letras e o conhecimento. Desde pequena, foi uma menina muito estudiosa, que gostava de ler e aprender novas coisas. Aos 16 anos,
Começou a trabalhar como caixa no supermercado da cidade, onde conheceu seu futuro marido, Carlos, um jovem carinhoso e dedicado que trabalhava na loja de eletrônicos. Após 6 anos de relacionamento, casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, com a presença da família e dos melhores amigos. Aos 25, Elza ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná, onde se graduou em Pedagogia e, posteriormente, obteve o título de mestre em Ciências da Educação. Durante sua carreira acadêmica, foi professora de literatura e diretora de escola, tendo impactado a vida de milhares de alunos em todo o estado do Paraná. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua vida foi retratada em uma matéria no programa Gente que Faz, da TV Cultura, onde foi elogiada como uma mulher exemplar e dedicada aos ideais da educação e do ensino. Em 2010, sofreu um acidente vascular cerebral, o que a deixou paralisada na metade esquerda do corpo. Sem desistir, Elza continuou sua vida como professora, adaptando suas aulas e sua rotina ao novo cenário. Sua luta e resiliência foram temas frequentes no telejornal da Globo e no rádio regional. Em seu quarto, havia um quadro com uma foto de família: Elza, Carlos e seus 3 filhos, Kim _Start doente aos 5 anos, Maria, de 11 e João, de 7. A falecida mulher sempre disse que os seus filhos eram o maior legado de sua vida. Trágica foi a morte de João, em um acidente automobilístico em 2017. O que marcou profundamente a família e toda a comunidade. Aos 65 anos, Elza descobriu seu amor por bordar em crochê, começando a produzir peças de roupas e toalhas para sua casa. Seus trabalhos foram exibidos no Salão Anual de Artesanato da cidade. Mais tarde, ela abriu uma loja online, onde vendia seus produtos e ensinava a técnica aos interessados. Aos 70 anos, Elza foi homenageada como professora emérita pela Universidade Federal do Paraná, em reconhecimento à sua carreira exemplar na educação brasileira. Seu nome vem sendo lembrado com afeto e admiração pelos seus ex-alunos, colegas de trabalho e amigos. Vítima de uma doença degenerativa, Elza passou os últimos anos em seu quarto, com vista para o jardim e as orquídeas que ela cultivava com muito carinho. Sua vida foi marcada por momentos difíceis e trágicos, mas também cheia de amor, dedicação e esforço. Como será lembrada, Elza Maria de Souza foi uma mulher exemplar, que dedicou sua vida ao ensino e à educação do povo brasileiro. Um gesto, o olhar por janela para o céu, a rua vazia no início da manhã, as orquídeas brancas na varanda. Tudo lembra a presença de uma mulher que fez a diferença em muitas vidas. Ele nasceu no meio do barulho da cidade, em um canto do Brasil que vibrava com a pulsão criativa, onde as notas dos violões se fundiam às batidas dos pés pesados na calçada e ao coro de mariposas na tarde quente. Seu Jorge surgiu dessa mistura, um encanto ainda mais intenso, uma voz que iria cantar os sonhos da terra. A sua infância foi povoada por ritmos, cores e aromas que impregnaram seu ser, enquanto ele deslizava pelas ruas em brincadeiras com seus companheiros de bairro. As melodias dos sambistas eram um batuque constante no coração do menino, enquanto a soul music cantava nas sombras do seu quarto. Era uma fusão que se desdobraria mais tarde em uma voz inconfundível, que resgatou os versos esquecidos e cantou a esperança de uma geração abalada. A adolescência foi um labirinto de sonhos e dúvidas, onde o jovem Seu Jorge aprendeu a andar sozinho, a encontrar o caminho através das tempestades da juventude e a cantar nas horas mais escuras. A música foi seu refúgio e sua voz, um tesouro que ele cuidava com amor e dedicação. Era uma espécie de sacrifício, uma oferenda às musas da criação, a fim de encontrar a verdadeira essência do sucesso. Ao longo dos anos, ele construiu seu próprio mundo sonoro, marcado pela força da MPB e pelo encanto da música popular brasileira. Seu Jorge se transformou em um símbolo de resistência cultural, uma voz que se levantou para defender a identidade brasileira contra as ondas da globalização. Ele cantou a liberdade, a esperança e o amor, unindo tradição e modernidade de maneira tão vívida e autêntica que acabou conquistando corações em todo o mundo. E hoje, ele se apresenta nos palcos mais respeitados do planeta, cantando suas músicas com a mesma paixão que na primeira vez que abriu a boca para desafiar o silêncio. Eles gritam seu nome em Portugal, Alemanha e Estados Unidos,
em uma prova de que a música brasileira pode ser um passaporte para o respeito e amor universal. Ele é Seu Jorge, o filho da terra que cantou As Almas Esquecidas, que recriou a história da MPB e se tornou um ícone de resistência cultural. E suas notas, como a brisa do mar, chegam às orelhas da gente, levando sonhos e esperanças para os cantos mais distantes do mundo. A música venceu, e ele foi seu herói. Em Belford Roxo, um ponto na espinha dorsal do Rio de Janeiro, surgiu o destino de Seu Jorge. Criança da periferia, ele foi nutrido pela semente da resistência em seu solo e assemelhou-se a uma árvore que cresce através das rachaduras da estrada, subindo impiedosamente contra o céu. Suas primeiras infâncias foram pinceladas de verdes sambaques e danças na escuridão, onde a música era o sol que iluminava suas vidas. A rodinha da vizinhança, com vozes ardentes e batidas enfeitiçadoras, se tornou seu primeiro quarteto, onde a harmonia nasceu de pé de moleque e sonhos e ilusões. Os instrumentos eram raros e mágicos nesse mundo de dificuldades financeiras, mas Seu Jorge teve talento, um talento que brotou da terra assim como as flores no jardim de sua casa. Sua mãe, uma cantora amadora, acendeu o fogo da música em seu coração. Com os dedos improvisados, ele tocava e cantava, criando suas próprias melodias que refletiam a realidade da sua vida cotidiana, mas com um olhar inconfundivelmente otimista. Na casa onde cresceu, o futebol e a música eram os deuses das áreas de jogo, e Seu Jorge adorava ambos. A bola sempre estava presente, seja em uma brincadeira no parque, ou em um jogo de rua com seus amigos. Mas foi na música que ele encontrou a liberdade, o lugar onde suas almas voavam juntas. A vida não foi fácil para Seu Jorge e sua família, mas a música foi o refúgio, o sol da esperança no meio do deserto das dificuldades. Aforrou-se na música como em *start Iro acha um tesouro escondido em uma ilha deserta, e ele compartilhou suas canções com seus amigos e famílias, dando voz às histórias da sua comunidade. E hoje, Seu Jorge é uma lenda viva, um símbolo de resistência e força em face da adversidade. Ele mostrou que a música pode transformar vidas, transformar sonhos em realidade, e tornou-se o coração batendo na bateria da vida da sua comunidade. E a cada nota que ele canta, a memória de seu passado brilha mais intensamente, como uma luz no meio do caminho, guiando para um futuro iluminado pela magia de suas músicas. Naquele tempo, o sol se escondia cedo atrás da Cera da Lapa, enquanto Seu Jorge, ainda um garoto com olhos cheios de sonhos, vagava pelas ruas em busca do que lhe falta. A cidade parecia uma enorme tela desenhada por Picasso, com cores vívidas e formas misteriosas que se fundiam no então famoso verde amarronzado de São Cristóvão. Os olhos da criança, aquelas frestas que em *start user, tinham uma lente de coração transparente, vivenciavam tantos palcos diferentes, tantas histórias inéditas. Eram os olhos que viam a vida desde o topo do Morro da Cantareira ou da Pedra do Sal, eram os olhos que cantavam sambas e bossa nova com as notas mais puros, aqueles olhos que em *start assista. Perceberam cedo que a vida é uma obra-prima teatral. Cada pé de chuva, cada risada, cada suspirinho amargo eram atos que enriqueciam o palco da existência e forjavam os protagonistas desses diálogos com a vida. Os olhos do menino eram como as folhas de uma árvore que, a cada ventania, se abrem para ver a luz. E foi assim que Seu Jorge, em seu exílio autoral no meio da cidade, aprendeu com o mal e o bom, com o amor e a dor, com o riso e a chorada. Ele viveu na sombra dos arranha-céus e das siderúrgicas, às margens do Rio Comprido, onde a vida era um jogo de sombras e luzes e o futuro um enigma inacabado. Mas ele resistiu. Ele construiu seu próprio teatro em meio ao silêncio e às esquecidas ruas. Criou sua própria música nascida do coração dos negócios e das lágrimas das pessoas, que se desdobraram como melodias naquele Rio de Janeiro cintilante e feroz. Ao longo desses anos de lutas, Seu Jorge descobriu que a vida era um palco infinito, onde cada ato é um gesto de sobrevivência e cada personagem é uma peça do nosso próprio misterioso rosto. Ele encontrou o teatro em meio às ruas e ao calor da luz solar, e descobriu que a música era a melhor maneira de expressar sua paixão e sua dor, transformando assim sua realidade numa obra-prima que chamamos de vida. E foi assim que, através do teatro e da música, Seu Jorge se consolou, se fortaleceu e se transformou em um astro brasileiro, cujos olhos continuam a cantar o canto eterno da vida, numa cidade que se transforma, desfalece e renasce com cada dia.
No coração vibrante de São Paulo, nas sombrares da Catedral da Sé, Seu Jorge surgiu. Um menino garoto que, enquanto os pés caminhavam por Rua Augusta ou ao som das balanço-peneiras do Parque Trianon, embalado pela música de suas mães, vivenciava a profética união entre a beleza da língua portuguesa e o abraço sonoro das cordas, sintetizadores e baterias. Cresceu ele, ao som do futebol no Vila Mimosa, em plena brincadeira das crianças, entre gritos de gol e chamadas goleiro. Cresceu ao som da música samba enredo, dos trios que chegavam do carnaval. E o amor por essa mistura de sons, despojada em suas raízes brasileiras, se firmou. Com o tempo, ele cresceu como as árvores da Praça da Sé, sós e inquebrantáveis. A voz, uma flauta dourada no meio de um canto selvagem, marcava seu destino. Seria um intérprete, um mensageiro do Brasil, em suas ricas palavras, seus tons, suas cores. Aos 25 anos, ele já tinha escrito o primeiro capítulo de sua biografia artística com o álbum Cru. Um disco que, como a roda viva da Praça Roosevelt, gira em torno da celebridade brasileira, suas falhas e suas glórias. A vida é assim, disse Seu Jorge, em seus versos dourados, e a música, como o ar, deve respirar livremente, sem preconceitos e vícios. Cru, com seu tom suave, reminiscente da vida nas praças, das tardes longas de sol e dos olhares que se cruzam no metrô, tornou-se um hino à vida brasileira, uma ode ao amor, à esperança e à perseverança. E assim, Seu Jorge alcançou a fama, como os arcos do aterro do Flamengo brilham ao pôr do sol. Mas ele não parou por aí. Sua carreira foi como a vida no Parque do Ibirapuera, em sua incessante mudança e evolução. Ele lançou o álbum América Brasil, um cruzamento de estilos que misturava samba, bossa nova e hip-hop, com letras que falavam da realidade brasileira, das suas contradições, mas também do seu potencial. Seu Jorge viajou o mundo com sua música, como as pessoas se deslocam pelo MASP em busca de conhecimento e beleza. Ele cantou para as ruas de Nova York, de Paris, de Londres, e a cada vez que abriu a boca para cantar, ele colocava o Brasil no coração das pessoas. Mas sua carreira não se restringiu apenas à música. Seu Jorge também foi ator, como a vida é um teatro e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Ele interpretou Zé do Telhado, no filme Cidade de Deus, e o jovem guerrilheiro Carlos Marighella, no longa-metragem Marighella. Seu desempenho foi elogiado por sua intensidade e autenticidade, como se os personagens tivessem surgido das páginas de um livro de Clarice Lispector. Tudo o que fez, Seu Jorge o fez com paixão, carinho e amor. E é precisamente essa dedicação à sua obra que lhe rendeu prêmios, como o Troféu APCA de Melhor Música para Crianças e abertura para a celebração da cultura brasileira em diferentes partes do mundo. E então, como um rio desce para o mar, Seu Jorge continuou sua jornada artística, sempre mais rico em experiências, mas sempre fiel às suas raízes e à sua terra. E assim, ele se consagrou não apenas como um artista multifacetado, mas também como um símbolo da força e resiliência do Brasil. Seu Jorge nasceu em uma rua ardente da periferia, onde o calor das lâmpadas vermelhas da noite era reflexo da paixão que habitava o seu coração. Nascido de um pai carioca e mãe baiana, ele recebeu a essência do Brasil em suas veias. Era uma criança que ouvia samba e brega, que se divertia dançando axé e cantando MPB em frente ao espelho. A força da periferia o moldou, enquanto a superação das adversidades o transformou. As ruas do Morro dos Prazeres testemunharam seu primeiro passo como artista, onde os cães e gatos de rua eram seus palcos, e as paredes da vizinhança suavizavam a voz de sua infância. A amizade com os filhos do bairro foi uma das mais preciosas heranças de sua juventude, um laço que nunca cortou. Ao longo dos anos, Seu Jorge desbrotou como uma